a mais um culto da Quarta da Família, e o tema dessa noite é a família que ora. Então, que Deus possa estar presente no nosso culto, no decorrer dele todo. Nós vamos ver agora o tema do ano que o Ministério de Família vem trabalhando. A Desirê vai colocar aqui no Data Show. O tema que a gente está trabalhando esse ano com o Ministério de Famílias é famílias que abençoam. Vamos repetir? Famílias que abençoam. E o texto bíblico, eu vou ler uma primeira vez, depois a igreja acompanha. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se encontra-se em Gênesis 12, 3b. Vamos todos juntos? Em ti o tema do mês de maio, abençoando em oração. Então, agora com o prelúdio, a gente está dando início ao nosso culto dessa noite. A família que ora, busca a Deus incessantemente. Vamos agora louvar ao Senhor com o hino Logo de Manhã. Convido a igreja que se coloque de pé para louvarmos ao Senhor. Teu amor
ainda de pé, vamos fazer a leitura bíblica alternada em Salmos 31, 2, 4 e 6, 8, 10 e 12. Onde tiver dirigente eu vou ler, e onde tiver a igreja vai falar. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me levantaste e não permitiste que meus inimigos se alegrassem sobre mim. A igreja. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai o seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. Quanto a mim, dizia que na minha prosperidade jamais serei abalado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Ó Senhor, ser o meu ajudador. Tornaste meu pranto em regozijo, me cingiste de alegria, para que a minha alma te cante louvores e não se cale. Todos. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai que está nos céus, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, que nós estamos aqui reunidos na sua casa para fazer um culto de gratidão, nosso Deus. Ó Pai amado, seja com cada pessoa aqui presente, cada família aqui representada, nosso Deus. Tu sabes como essa família nos dias de hoje está sendo desafiada, nosso Deus. Está sendo bem manchada pela imprensa, nosso Deus. Mas, Pai, nós sabemos que só a Ti nós podemos te louvar, só a Ti nós temos que prestar culto, Senhor Deus. Ó Pai amado, que esse compromisso que nós estamos perante a Ti, nosso Deus, que toda a sua igreja fez, nosso Deus, que esse compromisso a gente possa realmente cumprir, nosso Deus. Mas não só cumprir, mas realmente aprender e botar em prática, nosso Deus, para que nós possamos salvar as nossas famílias, nosso Deus. Ó Pai amado, essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Família que... Pode sentar, irmãos. Família que ora é capaz de abençoar outras famílias. Nós vamos agora entrar para os cânticos e a apresentação dos visitantes com um grupo de louvor, com a direção da ministra Lindalva. Meus irmãos, nós sabemos que, porque somos abençoados pelo Senhor, nós podemos abençoar em nome de Jesus os nossos irmãos, amém? Nós, antes de cumprimentarmos uns aos outros, nós gostaríamos de saber se temos, além do pastor, é claro, visitantes aqui, nos honrando com suas presenças. Temos visitantes aqui conosco, trazidos pelos... muito obrigada. Evangélica, irmã? Não? Então, a nossa amiga aqui, em nome de Jesus, seja bem-vinda aqui, está no nosso meio. Continue de pé, minha querida. Tem mais alguém visitando? Você é evangélico? Não é evangélico? Olha, temos a mãe da irmã Eumineia aqui conosco também. Muito obrigada, querida. Olha, obrigada, tá? Agora nós vamos abençoar esses nossos visitantes cantando e cumprimentando assim eles. Temos o pastor aqui que com certeza vai ser apresentado depois, mas a gente pode cumprimentá-lo também, tá bom? Então vamos fazer desse momento um momento bem agradável de comunhão uns com os outros em nome de Jesus, cantando assim esse louvor. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe hoje aqui. Que Deus te abençoe hoje aqui. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre ti. Que Deus te abençoe hoje aqui. Mais uma vez. Que Deus te abençoe
hoje aqui. Deus te abençoe hoje aqui. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre ti. Que Deus te abençoe hoje aqui. Mais uma vez. Que Deus te abençoe hoje aqui. Que Deus te abençoe hoje aqui. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre ti. Que Deus te abençoe hoje. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe hoje aqui. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe hoje aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E esse Deus que nos abençoa, Ele é fiel. E nós temos sentido, percebido, experimentado isso a cada dia do nosso viver, a cada livramento, a cada situação difícil que conseguimos enfrentar, sentimos e percebemos a fidelidade de Deus. E é muito bom, reunidos aqui, nessa grande família, celebrarmos e lembrarmos que o nosso Deus é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Declaremos isso em nome de Jesus. Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, assim eu vou confiar no seu grande e imenso amor, Porque eu confio. é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Só a igreja cantando Deus é fiel? Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é
acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Amém. Podemos assentar. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orais um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Meus irmãos, nós chegamos no nosso momento de oração. Quem leu o livro Impactando, no 5º dia, tem uma frase importante: a família precisa se defender e a sua melhor defesa é a oração. Então nós estamos reunidos aqui em família, a igreja é uma família. Então esse é o momento que você tem para falar com seu irmão o seu problema, para você poder orar, compartilhar com ele. Nós acabamos de cantar agora que Deus é fiel, acima de todas as coisas, Deus é fiel. Para o nosso Deus não tem impossível. Nós temos que clamar ao nosso Deus pelos problemas, independente do problema que você tenha. Nós temos que clamar ao nosso Deus. Nosso Deus é fiel. Então, meus irmãos, nós temos que tomar posse dessa verdade que a gente está falando. Temos que tomar posse dessa verdade. Então, nós vamos dividir agora em grupo. Eu quero que os irmãos que têm os seus pedidos de oração façam em grupo. Nós vamos dividir de 2 em 2 bancos, tá? Eu não queria ninguém sozinho. Não queria que ninguém ficasse sozinho. Todo mundo dividisse em grupo, tá? Esse momento é um momento especial nosso no nosso culto. É um momento que nós vamos falar com o nosso irmão, que é membro da nossa família. Nós vamos conversar com ele, expor os nossos problemas, para que Deus possa, junto com o nosso irmão, com a nossa fé, a gente orar junto. Então, os irmãos de 2 em 2 bancos vão se dividir, a gente vai ter esse momento de oração, interceda um pelos outros, é que Deus pede, tá?
Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Como eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Amém, Senhor. Amém. Coisa bonita, né? A gente vê a igreja orando, né, irmão? Isso é muito importante, viu, meus irmãos? Muito importante. Que talvez não tenha dado tempo para todos orarem, mas os problemas que foram contados nos grupos, que cada irmão leve para casa o problema do seu irmão e ore, porque nós formamos uma corrente forte quando um ora pelo outro, meus irmãos. Família que ora, ouve a voz de Deus e recebe as suas bênçãos. Agora, pois, foste servido abençoar a casa do seu servo, para que permaneça para sempre diante de ti, porque tu, Senhor, abençoaste e ficará abençoada para sempre. 1 Crônicas 17, 27. Nós vamos ter agora uma participação musical com a Daniele Ribeiro.
nunca mais falou comigo nenhum simples obrigado, porque hoje eu tenho vida. Na verdade eu sinto falta da sua voz. Quantas vezes você veio a mim e eu estive sempre escutando, ajudando, dando força. Na verdade eu gosto muito de você. Oh, você anda longe, anda triste, tão sozinho. Na verdade tu não passas de um menino perdido, querendo se encontrar. Triste, eu não quero ver você assim, tão triste. Mais longe de mim você só vai ser triste. Na verdade é só chamar que eu vou te encontrar. Quando você vai voltar pra mim, estou esperando. Volte logo que o tempo está findando. Muito em breve eu volto e não há outra chance. Filho, tanta coisa pra dizer. Oh, filho, tenho um presente pra você. Oh, voltar, filho. É verdade, eu gosto muito de você. A mensagem da palavra que vai trazer hoje é o pastor Hélio Rodrigues Paiva. Ele é da Igreja Batista Lago dos Peixes, Altim, Nova Iguaçu. Pastor, por favor. Só está com a palavra. Trago o recado que Deus colocou no seu coração. A igreja. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor. É muito bom conhecer mais esta agência do Reino de Deus. Nós conhecíamos de ouvir falar, mas agora conhecemos pessoalmente. E tudo aquilo que já participamos aqui, nós já fomos abençoados com toda certeza. Eu trago um abraço da Igreja Batista Lago dos Peixes. Nós ficamos ali pela Dutra, mais ou menos na altura ali do Depósito Americana, das lojas americanas. Quem vai pelo Cacuia é ali em frente à estação de Austin, quase em frente à estação de Austin. E nosso povo está reunido lá, vindo para cá, deu uma ligada para lá, mandei um abraço para eles. Disse, ó, logo eu estou aí de volta, viu? Ainda pretendo dar uma passadinha lá. Mas vamos compartilhar com os irmãos
aquilo que os irmãos têm refletido nesse mês da família. A maioria das nossas igrejas trabalham esse tema. E nós queremos passar agora a meditação. Vou pedir, por favor, para a jovem colocar um data show. Abençoando em oração. Este é o tema que nós estaremos pensando juntamente com os irmãos. Pode avançar, por favor? Muito bem. Antes de nós estarmos propriamente nos textos e nas considerações, eu achei interessante nós colocarmos ali, queridos, uma definição, porque popularmente há muita variação de conceito do que é ser abençoado, né? O pessoal fala, está na bênção, estou na bênção, está na bênção, estou na bênção. Mas o que é isso? O que é estar na bênção? E eu quero compartilhar uma definição pessoal, né? Essa definição que os irmãos estão vendo aí. Ser abençoado é estar numa relação correta com a vontade de Deus. Eu entendo que homens de Deus na Bíblia e mulheres de Deus na Bíblia, por se submeterem à palavra de Deus, à vontade de Deus, ter Jesus Cristo como centro das suas vidas, estavam numa relação abençoadora, eram abençoados. E muitos desses homens e mulheres, segundo o conceito do mundo, não seriam abençoados, mas eram. Então, aí, partindo dessa definição, nós avançamos para a próxima, né? A nossa reflexão é abençoando em oração. Abençoando em oração. Então, partindo dessa definição, abençoar alguém em oração é interceder diante de Deus para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se estabeleça em sua vida, na vida dessa pessoa. E aí há todo um exercício, né? toda uma série de atitudes que, como cristãos, nós tomamos a favor de alguém, para que esse alguém seja abençoado e desfrute da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E esteja na bênção, né? Aí sim esteja na bênção. Então, vamos avançar, por favor? Eu separei 4 passagens da Bíblia para nós pensarmos a respeito de situações, né? Pensarmos a respeito desse ponto de nós, como cristãos, abençoarmos pessoas em oração. O primeiro está lá em Êxodo 17, por favor. Peço que o irmão abra sua Bíblia. Êxodo 17. A partir do verso 9 ao verso 13. Há um relato aqui muito interessante a respeito da eficácia da perseverança em oração, visando o bem de alguém. Então vamos lá. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se sentou nela. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. Abençoando em oração vidas em batalhas. O povo de Deus estava numa batalha. Moisés era o líder. E debaixo da orientação de Deus, Moisés sobe ao cume, e ali, numa atitude que nos surpreende num primeiro momento, porque ele não vai para a batalha, ele não pega uma espada, ele não toma a frente, ele não lidera o povo na guerra. No entanto, ele ocupa estrategicamente um lugar
uma posição espiritual a favor do povo de Deus. Ele se coloca em oração, porque ele entendia que o que estava em jogo ali era a vontade de Deus, irmãos. O que estava em jogo ali era o êxito do povo de Deus, dos soldados, das famílias, das tribos. E aí então ele se lança em oração. Nosso irmão, ele deu uma abertura para que nós nos reuníssemos nos bancos, 2 bancos, formando grupos de oração. Quantas batalhas! Quantas batalhas! Ali no banco eu me reuni com um grupo, houve 5, 6 batalhas mencionadas. E se nós fôssemos perguntar a cada banco, a cada grupo que se reuniu, nós veríamos, irmãos, que essas batalhas são batalhas intensas, batalhas muitas vezes de vida e de morte, vida de casamentos, vida de filhos, vida de maridos, vida de esposas, vida da igreja, verdadeiras batalhas que nós estamos envolvidos, porque somos povo de Deus, somos povo de Deus. Em Efésios 6, o apóstolo Paulo, ele coloca ali a armadura do cristão, e a armadura não é para ficar encostada. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós, você, eu, nós fomos chamados a ocupar uma posição numa batalha a favor daqueles que nós amamos. Família. Somos desafiados a assumir uma posição de intercessão. Pode avançar, por favor? Somos chamados a assumir uma posição de intercessão com perseverança. Aí está o ponto que eu gostaria de destacar da atitude. Da atitude de Moisés frente àquele problema sério. Perseverança, irmãos. Perseverança. Oramos por algo que nós amamos. Oramos por algo que o seu benefício é o nosso benefício. Então, nada mais legítimo do que insistirmos com Deus em oração. E eu separei ali o texto de Mateus 7, 7 e 8, quando Jesus nos incentiva a perseverarmos. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que se bate, abre. Jesus está enfatizando, irmãos, não um mero desejo, uma petição assim esporádica, eventual. Jesus está incentivando que os nossos pedidos diante de Deus sejam legítimos. Sejam legítimos. E essa legitimidade vai ser posta à prova na intensidade da nossa oração. Eu não posso simplesmente orar, eu peço que a igreja ore por meu pai e por minha mãe, e ficar limitado a um culto de quarta-feira, ou a uma oração dominical pela manhã. É preciso a insistência, é preciso a perseverança, irmãos, para que Deus contemple a nossa perseverança, a nossa fé, a nossa certeza de que Ele é fiel, e Deus comece a fazer algo a respeito daquele assunto. Vejam bem que Moisés passou o dia inteiro. Depois em casa vão fazer um exercício. Levanta a mão, as duas mãos, em casa. Levanta as duas mãos. Experimenta ficar aí 30 minutinhos, o irmão vai ver que incomoda. Incomoda. Os músculos doem. O de Moisés doeu também.
E ele foi amparado, ele foi auxiliado. E somente quando ele mantinha a sua posição de intercessão, o povo vencia. Abençoando em oração, eu coloquei ali, perfil do abençoador. O abençoador tem um perfil, irmãos. Não é qualquer pessoa que abençoa, não. O abençoador tem um perfil. O abençoador tem um perfil. O perfil de Moisés, uma das características de Moisés como abençoador por excelência, foi essa: perseverança. Perseverança. Por favor, pode avançar, vamos para o próximo. Abençoando em oração vidas cegas espiritualmente, 2 Samuel 6. Vire as páginas da sua Bíblia, por favor, para 2 Samuel 6. Verso 8 ao verso 20. Diz assim a palavra de Deus: a minha referência está equivocada ali, irmãos. Deixa eu consertar as coisas aqui, só um instante, por favor. 2 Reis 6. 2 Reis 6, verso 8 a verso 20. 2 Reis 6, verso 8 a verso 20. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel. Depois de consultar os seus oficiais, disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Este incidente turbou o coração do rei da Síria, que chamou os seus oficiais e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Disse um dos seus oficiais: ninguém de nós, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Disse o rei: ide vede onde ele está, para que envie homens e mande trazê-lo. Deram-lhe aviso, dizendo: está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu: ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. Ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Abençoando em oração vidas cegas espiritualmente. Nós aprendemos na palavra de Deus que o homem sem Jesus, ele está cego. O próprio Senhor Jesus afirmou que ele é a luz do mundo, e quem o segue terá a luz da vida. Quem segue a Jesus tem a luz da vida. Quem não está seguindo a Jesus não tem a luz da vida e se encontra espiritualmente cego, tateando, procurando um caminho, procurando uma porta, procurando uma saída, um significado para a sua existência, e está à mercê de tudo aquilo que o mundo, mal, o mundo sem Deus oferece. Irmãos, se nós queremos abençoar vidas em oração, nós precisamos fazer como Eliseu. Precisamos interceder e orar para que os olhos espirituais dessas pessoas
se abram, os olhos espirituais. É preciso somar a perseverança de Moisés ao discernimento de Eliseu. Pode avançar, por favor? Ao discernimento de Eliseu. Eliseu tinha discernimento da situação. Quantas dores nós passamos em família, quantas lágrimas derramadas em família, quantos problemas nós atravessamos porque nos falta muitas vezes discernimento. E se não falta discernimento a nós como cristãos, muitas vezes, vai faltar àqueles que nós amamos. Estive no Retiro dos Pastores agora, no Rio Bonito, e um colega pastor que eu não via, né, há um tempo relativo, né, perguntou, e aí, como é que está? Tudo bem? Você, beleza e tal? E a família? Eu disse, puxa, Hélio, ora pela minha família. A sua filha começou a namorar um rapaz, tudo bem, noivou, tudo bem, casou, e aí passadas as primeiras semanas, os primeiros meses, começou a dar falta de coisas sumindo em casa, sumindo, objetos de casa sumindo, e quando foi descobrir, o rapaz era um viciado em crack. E aí gerou toda uma situação muito difícil, a ponto do pastor ter que entrar, o pai ter que entrar na situação, e até mesmo se mudar. Ele estava de mudança, ele mora ali perto de Santa Rita, estava de mudança, vindo um pouco mais para o centro de Nova Iguaçu. Uma situação, irmãos, que faltou discernimento. Nós precisamos abençoar vidas, abençoar famílias, abençoar pessoas, dobrar os nossos joelhos, clamar a Deus, Senhor, dê discernimento, mostra, orienta, fala, não permita que essa pessoa venha a tropeçar e a cair, e com essa queda provocar toda uma série de consequências e levar muitos às lágrimas. Discernimento, irmãos. Abençoando vidas com discernimento. E aí eu separei o texto de Colossenses 1, diz assim, verso 9, por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Vejam como é que a Bíblia é harmoniosa. A palavra de Deus é harmoniosa. Aquilo que Neemias no Velho Testamento já tinha, no Novo Testamento ganha uma ênfase na orientação paulina, para a igreja, para cada cristão, para cada família cristã. Discernimento, irmão, não é coisa para pastor, não. Discernimento não é coisa para liderança de igreja, não. Discernimento é para todo cristão, todo salvo. Ainda no retiro, um dos conferencistas, o pastor Ariovaldo Ramos, ele contou uma situação que estava na igreja, no gabinete. Aí chegou um jovem, cadê os jovens aí da igreja? Atenção aí, jovens e adolescentes. Chegou um jovem para ele, pastor, queria fazer uma pergunta para o pastor. Pode falar. Eu sempre tenho que fazer a vontade de Deus mesmo, como cristão? Aí o pastor falou, não. Não. Aí o jovem deu um sorriso, né? Não. Fazer a vontade de Deus é só para filho de Deus. Só os filhos de Deus fazem a vontade de Deus. Ó pastor, não estou entendendo. Disse, não, sou eu que não estou entendendo a pergunta. Porque os filhos de Deus fazem a vontade de Deus. Não, pastor, não é bem assim. Aí ele, né, levou um na canela, né? Aí, não, pastor, não é bem assim. Não, então você me explica qual é a dúvida. Aí foi querendo sair pela tangente, né? Aí no final da conversa, o jovem disse, pastor, acho que eu vou refletir melhor sobre fazer a vontade de Deus. Discernimento, irmãos. Discernimento espiritual.
é algo que uma vida de oração nos possibilita, e devemos pedir a Deus, conforme Colossenses 1:9, para que sejamos cheios. Os nossos gabinetes pastorais seriam mais vazios se houvesse no povo de Deus discernimento espiritual. As nossas famílias atravessariam menos crises se houvesse mais discernimento espiritual através da oração, irmãos. Por favor, pode avançar. Abençoando em oração a liderança da igreja. Atos 13, de 1 a 3. Atos 13, de 1 a 3. Com muita propriedade, na introdução do culto, nosso irmão disse que nós somos família de Deus, e é verdade. Família de Deus. E como família de Deus, os imperativos bíblicos do Novo Testamento são bem claros. Orai uns pelos outros, levai a carga uns dos outros, aconselhai-vos uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Então não tem como eu chegar e entender vida cristã numa individualidade pecaminosa. Vida cristã é coletividade, é família. E isso passa por nossa responsabilidade de orar pela liderança, irmãos, abençoando em oração a nossa liderança, que foi constituída por Deus, levantada por Deus. É muito interessante aquela palavra quando Davi peca com Betseba, e depois o profeta Natã vem repreendê-lo, e aí conta a parábola, né? Nós conhecemos a história, a parábola lá da ovelhinha, e aí Davi se indigna com aquela história, e aí diz assim, Davi, eu vou fazer justiça, eu vou agir, eu vou tomar providências. E aí Natã vai e diz, rei, este homem é tu, porque o Senhor te tirou do meio das ovelhas e te colocou à frente do seu povo Israel. E lá no Novo Testamento esse ensino é corroborado quando Paulo fala a respeito da ação do Espírito Santo no meio da igreja, que o Espírito distribui soberanamente os dons como ele quer. E a uns Deus deu como pastores, como mestres, como líderes. E envolve a nossa responsabilidade de orar por esta liderança. Eu já tive a oportunidade, como vice-presidente, eu aceitei Jesus na PIB da Posse, fiquei lá 15 anos, saí para o ministério, e nesses 15 anos, em algumas ocasiões eu fui vice-presidente da igreja, e eu tive a oportunidade de ver o meu pastor na época, enfrentando muitas lutas, profundas lutas, lutas familiares, lutas na igreja, para manter o ministério, para corresponder ao chamado. E como eu orava por ele nesses momentos, irmãos, como eu dobrava o joelho e orava, Senhor, dê força ao teu servo, não deixa que ele desista, não permita que ele afrouxe o ânimo, mas dê força. Irmãos, abençoando vidas em oração envolve liderança. Atos 13, de 1 a 3, foi o texto separado. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Veja o verso 3, a concordância da igreja. Então, depois de jejuarem e orarem, impuseram as mãos e os despediram. Ou seja, o ato de impor as mãos era uma concordância, dando legitimidade ao ministério que aqueles irmãos iam desenvolver. Pode avançar, por favor? Obrigado. Havia uma valorização da unidade, irmãos. Vejam bem, alguém poderia dizer na igreja de Antioquia, não, mas Paulo e Barnabé são mestres, nós não podemos perdê-lo, vamos mandar alguém de um escalão abaixo,
Vamos preparar alguém e enviar daqui a 2, 3 anos. Mas não. Houve uma concordância, uma unidade de ação, uma unidade de intenção. Há um cântico antigo que diz assim: que bom ver tua igreja vivendo em união, que bom não ter barreiras separando a comunhão, pois sabemos, Pai, que quando assim vivemos, tu ordenas sobre nós a tua bênção. Deus ordena a bênção sobre a sua igreja. Quando vê, queridos, essa unidade permeando as ações da igreja, os relacionamentos da igreja. E aí em Filipenses 2,3 está assim: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Há um potencial muito grande em nossa vida de igreja para choques. Há um potencial muito grande para contendas. E nós precisamos orar. Nós precisamos orar. E aí, com uma atitude de oração, com uma posição espiritual, nós vamos superar tudo isso e fazer a obra de Deus da maneira que Deus se agrada. Pode avançar, por favor. 1 Timóteo 1, de 1 a 3, nós encerramos com essa última passagem de 1 Timóteo 1, de 1 a 3. Timóteo 1, de 1 a 3. Novamente, minha citação está errada, é 2 Timóteo, tá, irmãos? Eu não sei se está dando para ver ali. Ah, tá. Aqui eu estou vendo 1. 2 Timóteo 1, de 1 a 3, desculpe, irmãos. 2 Timóteo 1, de 1 a 3. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia. O tema sugerido pela Convenção Batista Brasileira às nossas igrejas é valorizando a nova geração. Isso é bíblico. Abençoar vidas em oração deve levar em consideração que as gerações de junho de crianças, de rol de bebês, vamos começar lá embaixo, de rol de bebês, de juniores, de adolescentes, de jovens, precisam desse cuidado em oração, precisam dessa assistência em oração, precisam dessa valorização, essa atenção especial, porque eu acho que os irmãos vão concordar comigo, termos esses grupos em nossas igrejas hoje é um verdadeiro milagre, irmãos. É um verdadeiro milagre termos adolescentes, jovens, crianças, embaixadores, mensageiras, rol de bebês, fazendo parte do cotidiano da igreja. É um milagre que Deus nos proporciona, face a todas as facilidades que o mundo tem oferecido aí. E nós não podemos perder esse milagre. Nós não podemos perder esse milagre. Abençoar em oração estas gerações, se aproximar, entender, apoiar, para que a nossa herança cristã, aquilo que conquistamos como batistas em solo brasileiro, tenha uma continuidade, a despeito de tudo de ruim que está acontecendo na sociedade, mas que a igreja tenha essa reserva, esse contingente de pessoas, de servos, dessas faixas etárias, para dar continuidade à obra de Jesus em solo brasileiro e aqui dentro da nossa região Baixada Fluminense. Pode avançar, por favor? Aí está o perfil do abençoador, visão.
Visão. O bispo Roberto McAllister, né, um dos fundadores da Nova Vida, ele tinha uma frase que ele dizia assim: sem sucessor não há sucesso. Sem sucessor não há sucesso. Isso é visão. Isso é bíblico. E nós precisamos trabalhar de maneira que haja essa continuidade. O texto está em João 12, 24. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. Muitas vezes é preciso morrermos, para que haja uma boa colheita. Morrermos dos nossos apegos, morrermos de algumas coisas que agarramos e achamos que é nossa ou nosso, morrermos de situações que criamos e controlamos e manipulamos. Daí eu escolhi esse versículo. É preciso morrermos, para que, morrendo e investindo nessa visão, haja uma continuidade, um progresso da obra do Senhor. Pode avançar, por favor, para a conclusão? Conclusão. Abençoando em oração passa, mas não se limita a esses textos e a esse perfil de abençoadores, obviamente. Então não fique aí parado. Ore alguma coisa por alguém. Comece a colocar pessoas, comece a interceder por pessoas e a ver aquilo que Deus vai fazer sob o poder da tua oração. A minha família, quando eu ingressei na fé, não era evangélica. Somente eu, adolescente, 15 anos de idade, somente eu. Se passaram já quase 30 anos. Quase 30 anos. Faltam 2 pessoas da família para aceitar Jesus. Somos 5. Faltam 2 pessoas da família. Mas já demonstram uma abertura. As outras 3 já se decidiram. Tudo resultado, irmãos, de oração. Deus atende as nossas orações. Creia nisso. Deus atende a sua oração. Creia nisso. Muito obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade. Deus esteja abençoando a todos. Foi um prazer estar com os irmãos. Muito obrigado, pastor, pela palavra que o senhor trouxe. Continuando o nosso culto, nós temos os anúncios para serem feitos. Encerramento do congresso da família vai ser no próximo domingo à noite, e nós queremos que os irmãos possam trazer o máximo de amigos possível, parentes, para que possam vir ouvir da palavra do Senhor. Esse é um compromisso que você tem com seus familiares, aqueles que não são crentes, que você possam trazer no culto domingo à noite ao encerramento do nosso congresso. Faça esse convite ao seu familiar, traga ele. No final do culto nós vamos ter um bolo de confraternização com toda a igreja presente, com todos os irmãos presentes. Culto do Dia do Amigo já está marcado no dia 21 de julho. É outra oportunidade que você tem para trazer o seu amigo, tá? Então não esqueça, nos outros cultos que nós temos feito, nós temos visto que poucas famílias têm trazido o seu amigo nesse culto. Então a gente lança um desafio para a igreja. Vamos encher esses bancos todos. Se não der, colocar mais banco aqui, mas traga um amigo seu para esse culto. É importante ouvir da palavra do Senhor. A próximo culto da quarta da família vai ser em julho, no dia 24/7. Nós temos agora os anúncios que estão no boletim. Na quinta-feira, na sexta-feira, às 20 horas, tem o culto na casa do irmão Heleno Firmino de Lima, na rua Rio Grande do Sul, 225. Sábado, tem o culto na casa de David Souza Lima, na rua Minas Gerais, 696. E no dia 29, nós teremos uma vigília aqui na nossa igreja, a partir das 23 horas, onde vão ser
os irmãos não ficam preocupados que vão ser servidos lanches, tá? Então, já fique marcada essa data, dia 29, a vigília a partir das 23 horas. Nós queremos agradecer aos nossos visitantes, tá? Eu quero chamar o pastor aqui de novo, na frente, Denise. Nós temos uma lembrança, é sempre para a gente ter uma lembrancinha, né? Por favor, Denise. Mais uma vez, muito obrigado, pastor. E nós vamos agora para o nosso canto final, irmã Lindalva, juntos como família. E nós, antes da Lindalva, até a Lindalva vir chegando para cá, eu quero que os irmãos, só um minuto. Não esqueçam da nossa campanha que a gente está fazendo, impactando a família. Quem está acompanhando todos os dias, levante a mão. A experiência está sendo boa, não está, meus irmãos? Não está sendo boa? Então, aqueles que não têm, por favor, adquiram. É muito importante a gente estar fazendo, impactando a família. Isso é um desafio para a igreja, porque isso faz que aquele parente seu, que você pensa que ele está perdido, mas através da sua oração, de toda a família junta, Deus pode mover o coração dessa pessoa. Para finalizar, meus irmãos, gostaria de pedir que vocês estivessem juntos, cada um junto com a sua família, para a gente estar cantando, não junto, o que a gente é aqui, a gente começa em casa, não é verdade? Então hoje a gente vai encerrar esse culto, cada um cantando junto com a sua família, que as famílias se agrupassem, para a gente cantar. Quem não tem família, né, se agregue a alguma família, tá bom, Fofa? Quero que a Renata venha aqui para perto de mim, a Fofa pode vir, E depois desse cântico, vamos ficar de pé, meus irmãos. Se agregue aí para a gente cantar juntos aí, de mãos dadas, tá? E depois a gente tem uma comunhão lá embaixo com algumas coisas gostosas para a gente comer, tá bom? É por te amar? É por te amar que eu te quero assim, sempre bem perto, que bonito, hein? Caminhando lado a lado, superando os obstáculos juntos. É por te amar que desejo sim, você bem perto de mim. Conviver com as diferenças, superar as desavenças juntos.
bênção do Senhor esteja sobre cada família aqui representada. Agora só falta um abraço, não é verdade? Para terminarmos esse momento.